Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Estão bem? Graças a Deus. A gente não pode ver daqui por conta dos panos nos rostos, escondendo seus sorrisos lindos, maravilhosos. Mas eu creio que está tudo bem com vocês. Amém? Só em ver vocês aqui, essa família reunida, eu fico feliz. Amém? Eu queria só que vocês entonassem um pouquinho mais para a gente orar. Amém? Em seguida vocês estão liberados. Amém. Então vamos orar um pouquinho ao nosso Pai. Vamos desejá-lo. Vamos desejar a manifestação dos seus dons. Vamos desejar com entendimento que é Ele que faz as coisas através de nós. Deus, Ele que é o nosso supridor. É Ele com a sua poderosa mão que age através de nós e se move através de nós. Vamos crer dessa forma? Vamos orar? Amém. Então, como sinal de reverência, se você quiser, curva a tua cabeça ou fecha os teus olhos. Levanta a tua mão, te rende. Pai, graças eu te dou, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Obrigado pela proteção. Obrigado pela segurança. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se fez homem, foi naquela cruz para nos resgatar de uma condenação eterna que estávamos sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado, amparado, mesmo que nós não possamos te ver. Obrigado, Deus, porque mesmo sabendo que um Deus invisível, mas Ele é real, Ele existe, está guardando nossas vidas, está cuidando de nós, está nos protegendo, está nos livrando de todo o mal. Obrigado, Santo Deus, pela tua potente mão sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui e de cada um que estão em casa nos assistindo pela internet. Obrigado, Senhor Deus, guarda a vida de cada um que estão em casa agora. Eu lanço agora uma palavra de fé em nome de Jesus. Cada uma das suas necessidades sendo supridas em Cristo Jesus. Eu declaro agora em fé em nome de Jesus, cada um daqueles que estão precisando agora receber cura em seus corpos mortais. Eu declaro agora o Espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agindo através dos seus corpos mortais. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como nós cremos e declaramos em concordância, nós iremos ouvir testemunhos do Teu poder e manifestação. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar. Obrigado. Tá bom. Eu quero. Obrigado. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Eu quero dizer que sempre é uma honra falar da palavra de Deus. Sempre é uma honra ministrar as verdades e as afirmações que as Escrituras Sagradas falam ao meu e ao teu respeito. Essa noite, o Espírito Santo de Deus nos conduzirá. Ele nos revelará em nossos corações o que Ele quer para nossas vidas. Com certeza, eu posso afirmar que eu trouxe sim um sermão pronto, tá? Mas isso não significa que Ele não possa mudar a rota. Amém? Esse ano 2020, ele está parecendo um trem desgovernado, né? Para quem está tentando, assim como eu, se recordar do que aconteceu nos últimos 2 meses, que parece que foi há 2 anos, está incrível o que está acontecendo na velocidade. Esse ano, ele veio para revelar a necessidade da humanidade, a necessidade que temos de estarmos amparados pelo poder e pela proteção do Deus Todo-Poderoso. Esse ano ele está muito conturbado, muitas coisas já aconteceram, mas eu não trouxe essa noite palavras que venham a nos deixar cabisbaixo ou nos deixar frustrados.
eu trouxe uma palavra de ânimo. Quando eu falo eu trouxe, é porque o Espírito Santo me guiou a estudar a respeito desse assunto. Um assunto que vem nos levantar por dentro. E muitas vezes, nós estamos errando, eu digo nós cristãos, em não estarmos perseverando, ou vivendo, praticando, o que já está escrito ao meu e ao teu respeito. Amém? Todas as coisas que nós falamos, todas as palavras que nós pronunciamos, Deus escuta. Amém? Mas por quê? Porque, às vezes, quando nós estamos em um ambiente como esse, litúrgico, propício a estarmos bem conscientes da presença de Deus, nós não falamos tudo o que às vezes nós falamos quando estamos a sós. E eu me incluo nisso. Eu não estou falando aqui apenas de palavras que venham a trazer um dano ou um pecado, mas palavras que estão roubando a nossa vida, o nosso sucesso, o nosso futuro. A palavra de Deus fala acerca do poder que há nas palavras. Eu queria que você começasse acompanhando, abrisse a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. Essa passagem, ela fala a respeito de dois reinos, onde um queria combater com o outro. Um seria o rei da Síria e o outro o rei de Israel. E sempre que o rei da Síria, ele armava uma armadilha para pegar o rei de Israel, ele sempre estava um passo à frente. Ele sempre estava sabendo o que estava acontecendo. E essa passagem que nós vamos ver agora, nós iremos extrair pelo menos o entendimento que eu afirmei no início, antes de citar esse versículo, de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. Que Deus, ele revela, ou Deus está ouvindo tudo o que nós falamos, até no nosso íntimo. Acompanhe comigo, por favor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, ele falava para os seus conselheiros, o que ele deliberava, o que iria acontecer. Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, a sua diretoria ou a sua corte, ele convocando lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Nós podemos extrair aqui do que nós acabamos de ver, que Deus, ele está atentamente, até quando estamos a sós, falando coisas acerca de nossa vida pessoal, a sós, sozinho. Ele está ali ouvindo. Assim como ele está agora presente entre nós, ele também está ouvindo o que nós estamos falando. Temos que ter esse entendimento sobre o poder das palavras que nós proferimos,
sobre o que nós estamos falando. O que você fala, o que eu falo, são sementes, muitas vezes para a minha vida e para a sua vida. Isso acarretará em uma condução de vida ou num destino, no futuro teu. Eu quero que você acompanhe comigo mais. Vamos entendendo, devagarinho, vamos chegando lá. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele concedeu o poder, o seu poder, para nós, filhos seus, ou para toda a humanidade. Eu quero mostrar isso para vocês, nas Escrituras, nas palavras. Vamos continuar que você vai ver. A Bíblia diz que Deus, Ele já nos deu tudo. E algumas vezes, quando estamos passando por algumas situações de dificuldade, de aperto, de pressão, seja nos relacionamentos, seja a perseguição na profissão, no trabalho, um vizinho que não gosta de você, na família, seja lá onde for. E às vezes nós estamos falando coisas ou murmurando, seria essa a palavra, ou falando coisas que não deveríamos estar falando. Entenda, quando nós dizemos, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, mas esse mês está muito apertado. Esse mês, as minhas contas, eu não sei se eu vou pagar todas essas contas, porque esse mês o dinheiro está muito curto. Olha só, o caos que está instaurado no mundo. O que é que vai ser de mim em 2021? Está sendo previsto aí pela informação midiática, na internet, que o mundo irá entrar em um caos no próximo ano. E eu pergunto a você, você tem ouvido os testemunhos dos filhos de Deus, ou você tem vivido os milagres que têm acontecido agora na pandemia? Durante a pandemia, nós temos provado disso, temos vivido isso lá em casa. Minha esposa está aqui. Amém? Nós podemos usufruir, nós podemos viver tudo o que Deus já deixou registrado, independente da situação que está ocorrendo ao nosso lado. Eu não estou dizendo que aquilo não pode te abalar emocionalmente. Eu não estou dizendo que aquilo não você está blindado, estou livre de qualquer situação. Não, eu estou dizendo que porque você estando alinhado, sabendo e vivendo a palavra de Deus, você suportará e você passará, você perseverará e você triunfará por conta do que está em você. A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, e nós iremos falar esse versículo agora há pouco, não está aqui, mas se Deus colocou no meu coração, eu quero falar ele. Vamos falar agora logo, vai. Vamos lá em Romanos. Vai em Romanos agora, por favor. Capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do 8. Amém? Diz o seguinte: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Veja o que ele fala no versículo 9. E essa é a porta de acesso que toda a humanidade precisa passar, aos que já passaram, glória a Deus, para ter acesso às bênçãos de Deus, a uma aliança com Deus. O 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. A Bíblia está afirmando que nós temos que confessar Jesus com a boca, e temos que acreditar no coração
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. O 10, ele reafirma o que ele falou no 9, no versículo 9. Porque com o coração se crê ou se acredita no coração, não na mente. E com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que nós somos compostos em 3 dimensões. E lá está escrito na versão Almeida, Revista Atualizada: e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no versículo, no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus ensinando para Nicodemos acerca do que é necessário nascermos do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando nós passamos a entender toda essa explicação dessa tridimensionalidade nossa, corpo, alma e espírito, essa nossa composição, e que Jesus relata, retrata e explica isso, ele fala também no próximo capítulo, no capítulo 4, para a Samaritana, no versículo 24, Deus, ele é um espírito, e importa que seus adoradores o adorem nessa dimensão, em espírito. Ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são como loucura. Onde é que eu estou querendo chegar com essa história toda? A nossa alma é onde habitam nossas emoções, é onde habita o nosso entendimento, é onde habita a nossa razão. E muitas vezes nós estamos sendo, não estamos discernindo ou não estamos aplicando o que a Bíblia fala. Quando nós lemos agora aqui que temos que crer com o coração, Ezequiel fala que teremos um coração novo, trocado, e essa palavra está ligada diretamente ao Espírito. Quando nós cremos no Espírito, nós temos convicção. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele fala sobre a fé do coração. A fé do coração é a que traz convicção. Quando nós usamos a fé da mente, João também fala sobre a fé de Tomé, que ele usou as emoções, a razão, ele queria entender como é que você está aqui, Senhor Jesus, é um fantasma. E Jesus disse: toca aqui nas minhas feridas, acaso o fantasma tem carne? Às vezes, não estamos adiantados no que Deus tem para a nossa vida, porque nós não estamos entendendo qual é o X da questão. É nessa dimensão que nós temos que orar, em espírito e verdade. É nessa dimensão que temos que praticar o entendimento ou a prática bíblica, em espírito e verdade. Quando nós passamos a desfrutar ou a entender, gente, eu demorei muito para entender isso, muito. Eu escutava isso direto, até que um dia é em espírito que as coisas acontecem. É nessa dimensão, meu Deus. É crendo com o coração, não crendo com a mente, tentando explicar. Quando você acredita em alguma coisa que você não consegue explicar, certamente provém do coração. Quer ver? O amor. É um tipo de crença que a gente não consegue explicar. Eu amo meu filho. Eu amo minha mãe, que deve estar me assistindo agora. Um beijo, mãe. Eu não consigo explicar esse tipo de sentimento ou esse tipo de crença, porque se eu perguntar para você, você acredita que você ama o seu filho ou a sua mãe, ou a pessoa que você diz que mais ama, você acredita que é verdade, você tem convicção, você vai dizer que sim. E se eu pedir para você explicar, talvez você não consiga explicar com palavras, porque foge da coerência,
foge da lógica, do raciocínio, do intelecto. Por mais complexo que seja, alto nível, o seu QI de intelectualidade, nessa dimensão, no sobre, o natural, nós nos perdemos. E é aí que nós devemos começar a usufruir ou a desfrutar das coisas de Deus. Quando nós deveremos apenas acreditar que é verdade o que a Bíblia diz e não querer entender como vai acontecer. Quando nós aplicamos esse tipo de fé, não essa fé racional. Jesus falou, é fácil você olhar para o céu e ver o céu nublado e dizer que vai chover. É fácil, porque você está vendo. Certamente você já teve alguma experiência que quando o céu ficou nublado, choveu em seguida. Mas quando a fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza do que você não está vendo. É a convicção dos fatos que se não vê. É a certeza do que se espera. Como é que você tem certeza do que você está esperando? Possivelmente a tua mente vai querer te roubar dizendo, mas se não acontecer? E quando isso acontece, gerou dúvida. E a palavra de Deus fala que quando geramos dúvida, fomos roubados. Quando nós geramos dúvida em nosso coração, porque se crê como está escrito, se fará. Em nada duvidando no coração. Em nada duvidando. Em nada duvidando. Então a gente tem que estar convicto que aquilo que a gente está desejando até em oração e pede ao Senhor, foi suficiente que a gente fez para Ele. Sabe que muitas vezes estamos errando também em aprender a receber. Por quê? Não podemos, por exemplo, se eu der um presente para você agora, eu dou um presente para você agora. E em seguida você pergunta para mim, quanto custou esse presente e você quiser me pagar? Isso para mim gera uma ofensa. Eu não sei para você, mas isso para mim é uma ofensa. Eu te presenteei e você quer pagar a mim? Não. Quando a Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas e você quer fazer obras, você quer manter formas ou que você quiser praticar coisas que venha a pagar o que Ele fez para você, você não está entendendo. Isso constitui também como desonra. Eu quero que você veja comigo agora, acompanhe a tua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, no capítulo 1. Presta atenção no que esse versículo fala. 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Vamos ler o 3 e o 4. Eu quero que você medite comigo no que a gente vai ler agora. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3 e 4. Diz o seguinte: pelo amor de Deus, preste atenção no que as Escrituras Sagradas estão afirmando ao meu e ao teu respeito. Sabemos que Deus, Ele é o Criador do céu e do universo. Outro dia, eu recebi uma mensagem, acho que foi do irmão, do diácono Gibson, que uma explicação científica para o milagre de Deus, como seria a explicação científica para o milagre de transformar a água em vinho. Precisaríamos criar um reator nuclear e precisaríamos usar a energia de 200 mil ou 200 milhões de estrelas como o Sol. Preste atenção nisso, para poder transformar a molécula da água numa molécula do vinho. Para aquele componente ali transformar. Algo que aconteceu assim. E a Bíblia não diz que ele ficou nem cansado. Ele não foi descansar depois porque gastou energia. Você entende o negócio da coisa? Esse é o poder criador, ou o poder criativo de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele.
Você tem dentro de você a pessoa que criou tudo isso que você está vendo. Deus, Ele criou todas as coisas para nós vivermos uma vida mansa e tranquila. Deus, Ele é o dono, Ele é o criador. Está lá em Amós, do ouro e da prata. As riquezas foi Deus que criou para nós usufruirmos. Leia comigo, por favor, agora. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o verso 3 e 4. Seu divino poder, meu Deus, seu divino poder nos deu todas as coisas. Meu Deus. A Bíblia está afirmando que Deus já nos deu. A gente precisa aprender a receber o que Ele nos deu. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Deus nos deu, através do seu divino poder, todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa palavra no original significa Eusébia. E traduzido, ou também significa respeito e reverência. Depois eu vou explicar o porquê nós citamos tanto o texto original, se der tempo. Vamos continuar. Seu divino poder nos deu todas as coisas, Ele nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio ou por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem foi que te chamou? Diga: Jesus. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Bíblia está afirmando que todos nós fomos chamados. Isso é só um versículo, existem N versículos que falam sobre isso. Ninguém nasceu por acaso. Nascemos com uma finalidade, nascemos para um propósito. E pode ter certeza que a finalidade maior desse propósito é glorificar Jesus. Cadê? Volta, Renan, aqui embaixo. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. O 4. Por intermédio destas coisas que falamos agora, Ele nos deu as suas grandiosas. Presta atenção, a Bíblia está dizendo que Ele deu de novo. O que é que Ele deu? Presta atenção na afirmação que as Escrituras Sagradas estão falando ao meu e ao teu respeito. Por intermédio dessas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Não tem como entender um negócio desse. Às vezes fica assim, ó. Acaba falando um negócio desse, a gente fica aí parado. É, legal, estou entendendo tudo. Não tá. Não tem como entender. Isso a gente recebe e crê e pronto. A natureza divina está dentro de você. O poder criativo de Deus que criou o céu e o universo está dentro de você. Está dentro de mim, de você. Conversa é essa, rapaz. A Bíblia está dizendo. Então, se não estiver acreditando, para de ler essa página aí. Está escrito. A Bíblia está dizendo, eu vou repetir. Por intermédio destas, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Uma coisa é Deus te dar, outra coisa é você receber. Quando Deus diz que Ele já te deu, é necessário que a gente apenas receba, sem querer pagar, gratuitamente. Como? Pela fé. Ok, beleza, falou esse tempo todo, cerca de 20 minutos já, a respeito do que Deus é, que Deus fez, que está dentro de nós, o poder criativo. Falou que a gente não está andando nível mais alto. E como é que faz para isso tudo acontecer? Esse boom. Aleluia. A única forma de nós possuirmos as coisas que Deus já nos deu é aprendendo a receber
de graça e pela fé. O X da questão é você falar a coisa certa, ou o que está alinhado com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus fala que nós iremos manifestar tudo que Deus conquistou em Cristo Jesus, naquela cruz, quando Ele falou, ou quando Ele gritou, está consumado. Através da fé e através das nossas palavras. E agora vamos entrar na questão das palavras. Glória a Deus. Antes de entrar, eu quero tocar só mais um ponto. Vá lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, por favor. Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. Só para deixar isso um pouco mais consolidado em nós. Efésios 3, 20. Posso ler? Amém? Diz o seguinte: ora, aquele, está falando de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Preste atenção. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe ainda uma deficiência entre nós cristãos a respeito de coisas pequenas. Qual a diferença de nós orarmos falando ou de nós orarmos com a mente? Na verdade, é total diferença. Quem aqui já ouviu falar num curso chamado oratória? É um curso que destrava pessoas tímidas, ou ensina pessoas a como se comportar diante de um público, como se falar, com clareza, com definição, sem deixar nada embaralhado, nada confuso. Oratória é ensinar a pessoa a falar. Quando você ora assim, ó, isso não é orar, isso é meditar. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, é para você meditar no que você se alimentou, já colocou para dentro, o que você já leu, é pensar. Eu quero que você fique bem firme, que você entenda essa diferença. Orar é falar, meditar é pensar. E a Bíblia diz que os dois modos são válidos para Deus. Porém, a forma que você ativa o poder de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, é falando. Vou repetir. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Olha só, ninguém pede nada por telepatia, até porque eu não creio. Nem alinhamento dos planetas. O povo está entendendo, caiu ali, entendeu os jeitos que eu estou pensando aqui. Né? Então, quando você pede, você fala alguma coisa. Então, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Tudo que você pede ou você pensa. Glória a Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi tentado, assim que Ele foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele jejuou durante 40 dias. E dia e noite, ele estava lá, jejuando. E após 40 dias, Satanás veio tentá-lo. Veja só o ponto que ele ataca, nas suas fraquezas. Após 40 dias, ele com fome. E a Bíblia fala em Mateus 4:4, que Satanás, quando lançou as suas 3 provações, a primeira delas e todas as outras, ele rebateu da seguinte forma: está escrito. E ele falou. Ele não ficou quieto nem calado, ele falou com o diabo.
Jesus, ele é o nosso maior referencial de atitudes. Paulo fala, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Temos que ter como referencial como Jesus viveu. Nos evangelhos ele fala o que Jesus fez. Mateus 4:4. Ele rebateu com as palavras, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem um filme, eu não sei se pode citar o nome do filme, questão de direitos autorais, é um filme evangélico, mas seria para recomendação, nossa recomendação. Eu não vou falar o nome completo, porque, pode falar? O pessoal ali está autorizando, então estão me informados. O nome do filme é Superação, o milagre da fé. Quem já assistiu esse filme deve saber do que eu estou falando, e quem não assistiu ainda, eu recomendo assista. É um exemplo clássico do que nós estamos precisando fazer, viver. 3 jovens vão, após sair da escola, vão passear em um lago congelado. E o lago, na parte mais fina, quebra. E um dos 3 jovens cai, né? E ele não consegue, eu não sei se ele não sabe nadar, ele se afoga. O tempo que leva para os bombeiros virem socorrerem, ele já é tido por morto. E de fato isso aconteceu. Quando resgatam, que acham ele, aquele método do espeto, que a água era muito gelada, eles ficam espetando. Quando bateu uma coisa molinha, eles dizem, opa, acho que achei. E puxa com um gancho o corpo. Leva para o hospital e ele diz, olha, ele está morto. Os médicos tentam consolar a mãe. As irmãs da igreja, todo mundo consolando a mãe. E a mãe, ela não solta, ela não abre mão. Ela começa a fazer oração e declarações de fé. Algumas horas depois, esse garoto, ele ressuscita. E os médicos ficaram abismados. Eu sou um pouco emotivo, tá? Comecei a chorar nessa parte aí. Rapaz, o negócio é top. Ela começa a declarar e passa um tempão que ele não se recupera por completo. E os médicos dizem, mesmo ele recuperando, ele não vai voltar ao normal, porque entrou muita água nele, o cérebro dele não vai voltar a funcionar. Muito tempo ele ficou congelado. E fazem cultos, e o pai chega junto, o pastor dela chega junto, só que chega um ponto que até o pastor abre da parada. Rapaz, tá demorando muito, não sei, não é melhor soltar ele. Libera esse menino. Ela fez, não libera, ele vai ficar bom, porque eu creio. E ela até olha para o marido, você não é crente não? Começa a duvidar deles. E ela não soltou, ela sozinha. Moral da história, vocês imaginam o milagre que aconteceu. Ele voltou à vida perfeito. É incrível as declarações de fé que ela faz durante o filme. O tempo todinho ela declarando a palavra de Deus. E o que ela queria ver. Não o que ela estava vendo, mas o que ela queria ver. Você precisa entender que você precisa declarar o que você quer ver. Não o que você está vendo. As situações que podem estar lhe apertando, como eu falei, independente da área que esteja te apertando, emocional, financeira, seja familiar, relacionamentos. Tem uma pessoa que não gosta de mim. Comece a declarar, comece a orar, comece a falar para Deus e chamar a existência. É o que a Bíblia diz ao meu e ao teu respeito. Quando a Bíblia diz que nós temos hoje a natureza divina, somos participantes da natureza divina. Quando a Bíblia diz que nós somos um só Espírito com Deus, podemos produzir ou reproduzir através das nossas palavras, e nós não fazemos, entenda, Deus já nos deu, está disponível. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 1, no versículo 3, bendito Deus e Pai, que já nos abençoou ou nos tem abençoado. Em algumas versões, ela está no passado. Em outras versões, ela está no presente contínuo. Tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E como é que eu posso alcançar tudo que já está disponível? Chamando a existência, esticando o braço da fé. Não devemos ficar conformados com as coisas que estão nos parando, ou nos roubando, ou estão tentando tirar nossa alegria. Seja uma enfermidade, seja uma falta.
Eu posso dizer para vocês que estamos vivendo, cada vez que eu prego aqui eu falo a mesma coisa, parece clichê, não é? Estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Cada dia que passa está ficando melhor, em todas as áreas. Eu já me mudei 5 vezes. Eu moro de aluguel. Mas é incrível que cada lugar que eu moro, eu digo a minha esposa, estou morando no melhor lugar que eu já morei até agora. Eu estou morando no melhor lugar que Deus colocou. Gente, Deus, Ele quer cuidar de você. Ele quer dar para você o que Ele já proporcionou. Na verdade, Ele já te deu. Precisamos entender como é pelo Espírito. É em Espírito, é nessa dimensão. Quando você parte para a razão, como é que vai acontecer? Eu ganho tanto, perdeu. Não é por aí. Quando você tenta calcular e fazer na tua força. 1 Reis. Não vou arriscar agora não, que esse versículo está meio vago. Mas a Bíblia diz o seguinte, sobre Gideão e os 300. Quando ele manda voltar, dos 30 mil, depois fica 22 mil, acredito que seja isso, sai voltando e fica só 300. A declaração do Senhor é: eu não quero que fique esse povo todo, porque eles vão dizer que foi no nosso braço. Veja só, a Bíblia afirma que Deus não posso usar essa palavra para ocupar não, mas Deus teve esse cuidado. Deus teve esse cuidado em não dividir a glória com homens. Ele quer fazer coisas na minha vida e na sua vida que seja espetacular, para que a glória seja dele. E como vamos desfrutar dessas coisas? Orando, declarando, evitando falar coisas negativas. Estamos caminhando para o fim. O relógio está certo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus escuta o que você fala com as outras pessoas também. Parece óbvio, ó. Ele é onisciente. Eu quero que você veja o que eu acabei de afirmar em Malaquias, no capítulo 3, no verso 16. Malaquias, capítulo 3, verso 16. Toca aí, Paulinho. Amém. Desenrolado. Malaquias 3,16. Você achou? Vamos lá. Vê o que a Bíblia diz. A afirmação a respeito do que eu falei. Deus, Ele está escutando o que você fala com o seu próximo. E essa parte vou tocar agora rapidamente, que é necessário nós termos esse entendimento também do que a Bíblia fala a respeito do que nós falamos. Malaquias 3,16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Eles conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. A Bíblia está afirmando que Deus ouviu com atenção o que as pessoas conversaram uns com os outros. Até nisso, nessas pequenas coisinhas, Deus também está interessado. Continuando. E isso fez com que isso fosse escrito um livro, como um memorial, na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O que eu e você estamos falando uns com os outros, o Senhor está ouvindo com atenção. Cuidado com o que está saindo da minha boca, da sua boca, pois você dará conta de tudo que falou. Vou passar por essa parte rápida, para não roubar a nossa alegria. Mas é necessário a gente ter esse entendimento. Mateus 12, no verso 17, diz o seguinte, Mateus capítulo 12, 17. Se você não quiser abrir, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Pois por suas palavras. Ei, é a tua palavra. Preste atenção, se liga aí, fique esperto. Pois por tuas palavras você será absolvido e por suas palavras será
condenado. Será que o negócio é sério? Tem mais. Mateus 15, 11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna o homem impuro. Amém? É necessário a gente ter cuidado com o que a gente está falando. Evita falar mal. A Bíblia diz que Deus, ele abomina a maledicência. A sua alma abomina a maledicência. Fala mal. Mal e mal, dicência dizer. Fale o que as Escrituras Sagradas diz. Ao meu teu respeito. Repita comigo, por favor. Eu deixei alguns versículos aqui anotados. Pelas pisaduras de Jesus. Não, gente, pelo amor de Deus. Misericórdia, Pai, da tua igreja. Repita comigo, por favor. Deus, ele está ouvindo as tuas palavras. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado e curado. A paz que excede todo entendimento guarda o meu coração e minha mente em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus não me deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Josué afirma, eu trouxe um monte de versículo aqui. Josué afirma no capítulo 1, no versículo 8, não deixe de falar. Eita, presta atenção, gente, ele se preocupa no falar, palavra. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E, ele separou, não deixa de falar as palavras deste livro da lei. E ele somou. De meditar, pensar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nelas está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Não tem outro jeito, não. Eu estou andando aqui para vir para trás, porque a gente está na câmera, eu estou querendo estar andando do lado para o outro. Aí fica aqui, para vir para trás. Fale o tempo todo, mas não fale suas fraquezas todo o tempo. Isso é uma opinião pessoal, isso não está na Bíblia. Evite estar falando as suas fraquezas, porque tudo que você fala repetidamente gera convicção para você. Você precisa falar, como eu disse, o que as Escrituras falam ao meu e teu respeito. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos libertos, prósperos, salvos, protegidos, temos a segurança de Deus. O Senhor dará ordem aos teus anjos, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guarde. Salmo 91. Anjo da guarda, guardando a gente. Para onde a gente vai? A gente nem vê, mas tem anjo guardando a gente. Está lá no Salmo 91. Inclusive Jesus foi tentado nisso. A segunda tentação no pináculo. Pulo daqui. O Satanás tentou ele com a palavra. Nós precisamos desencadear em nossa vida, em massa, como uma metralhadora superpotente, falando as coisas que Deus quer que nós falemos, que nós venhamos a chamar a existência pela fé, desfrutar de coisas que nós poderíamos estar em níveis mais altos. Por mais que você esteja fluindo, vendo coisas, você pode ir mais além. Glória a Deus. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus. E tem que terminar. Pessoal do Ministério de Música, por favor. Me empolguei. Digitei 7 páginas. Não deu para falar as 7 páginas. Tem muito versículo falando sobre isso. Ah, Jesus. Eu queria que, por gentileza, encarecidamente, você se colocasse de pé, por favor. Obrigado, viu? Glória a Deus. Eu quero que nesse exato momento nós venhamos a praticar o que nós acabamos de ouvir das Sagradas Escrituras. Nós acabamos de consultar essas verdades, essas afirmações. Marcos 11, a partir do 22. Essa passagem é a passagem-chave que trouxe ao estabelecimento, inclusive, desse ministério do apóstolo. Marcos 11, 22, ele diz o seguinte: quando é a parábola da figueira, quando Jesus ele estava ensinando aos seus apóstolos como proceder, ele dando uma aula prática. Ele passou, procurou figo, ela estava toda verdinha, só com folha, não tinha figo. E Jesus disse o que queria ver: seque das folhas até a raiz. E foi para Betânia, se não estou enganado, pastor. Betânia foi? Quando voltou, Pedrão se espantou. Paulo nem estava na época. Pedrão se espantou. Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Eu falei, claro, Pedro, eu falei. Senta aí que eu vou contar para vocês como funciona. É a partir daqui, eu vou falar agora. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse, foi Jesus que falou: tende fé em Deus. Procede da crença do coração. Tende fé em Deus, porque é verdade o que eu vou dizer para vocês. Em verdade eu vos afirmo que se alguém disser, alguém falar, qualquer pessoa falar, alguém é alguém, não é uma definição específica para uma classe eclesiástica, o pastor, o apóstolo ou o membro exemplar da nossa classe, nossa sala de aula, se assim estivéssemos na escola dominical, né, pela manhã. Mas a Bíblia diz que se alguém disser, se alguém falar, se alguém disser ou se alguém falar a este monte, ele citou como exemplo uma montanha, a figueira estava lá. Ele, peraí, o exemplo é muito pequeno. Tá vendo aquela montanha ali? Para você entender, ter a noção do negócio. Eu podia citar como exemplo Jesus falando a figueira, que está ali sequinha. Não, vou falar da montanha, para tu entender, Pedrão. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Mas crê que se fará o que diz. Acredite, pelo amor de Deus, no que você está dizendo. Crê que se fará o que você está dizendo. Assim será. Assim será. Jesus está falando isso. Hebreus 1:3 diz que ele é a expressão exata de Deus. Deus que se esvaziou, se transformou em homem, andou entre nós. Cremos na Trindade, amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Assim será. Por isso, eu vos digo que tudo, de novo ele está dizendo, tudo, quanto em oração você pedir, pedir, não é meditar, é pedir. Tudo quanto em oração você pedir, acredite onde? No coração. Creia que você recebeu. A dificuldade das pessoas está em acreditar, em receber. Essa é a dificuldade em receber. Creia que recebeu, é meu. Mas eu não estou vendo a cura, eu estou com o pé doendo. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora o meu pé voltará a se restabelecer. Comece a declarar que você quer ver. Pés, eu dou uma ordem a você agora. Restabeleça-se a sua natureza normal. Em nome de Jesus. O que você quer ver, diga. Tudo quanto em oração você pedir, creia que recebeu. E assim será. De novo, assim será. E quando estiver orando, olha só,
Porque muitas pessoas passam desapercebido. E quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Porque a falta de perdão impede. Você pode estar declarando com o coração, orando em língua, sapatinho de fogo. Se você não liberar perdão, não vai funcionar. Eu escutei um testemunho breve, será breve, de um homem de Deus que estava falando a respeito de... Ele teve uma inclinação a chamar pessoas para serem batizadas no fogo do Espírito Santo, com orações e evidências e falar em outras línguas. É bíblico. E ele teve essa inclinação e chamou, fez o apelo, orou. E enquanto ele orava, chegou um momento de uma mulher que ele orou e ele como sentia uma virtude indo e vindo, como se batesse e voltasse. Ele disse que não entendia, não é por aqui, mas ele disse que não entendia. E ele pediu que ela guardasse, foi nos outros. E depois, após um tempo de oração, veio essa informação para ele, brotou do seu coração, manda ela liberar perdão. E ela começou a chorar. Você precisa liberar perdão. E ela chorou muito. Depois que ele disse que não entendeu. Quando ela parou de chorar, ela foi explicar para ele. Ele fez eu sei que é difícil liberar perdão, mas você precisa liberar perdão, porque sem perdão não tem jeitinho brasileiro, não tem como funcionar. Sem perdão não vai. E aí ela disse: eu preciso perdoar o assassino que estuprou a minha filha. Dói, né? Ouvir uma coisa séria como essa. Duro. E ele disse: eu não posso fazer nada por você. A Bíblia diz que tem que perdoar. Ora por ele. Entrega ao Senhor essa causa. Deixa ele ser o teu juiz. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz. Mas se desprende desse problema. Pai, a partir de agora eu não quero mais pensar nisso. Isso foi um peso. Eu não quero carregar esse fardo. A partir de agora eu quero ser livre dessa situação. Já aconteceu. O Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o meu juiz. O Senhor faça a justiça. Ela demorou um pouquinho. E ela pensou. E ela tomou essa decisão, livre-arbítrio, amém, orou. Em oração e concordância, ela decidiu fazer isso. E para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi batizada ali. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, estamos finalizando agora. Prepara aí para tocar. E vamos orar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso falei. Nós cremos. É por isso que nós falamos. Amém? 9h15. Toca um louvor aí rapidinho. E eu quero que vocês comecem a chamar a existência no seu canto, a sua necessidade, o que você deseja para você agora. E receba pela fé em nome de Jesus. Vamos orar? Cada um faça a sua oração. Eu vou fazer a minha aqui. Amém, Pai? Glória te dou. Glória te damos, Senhor Deus, pela realização dos nossos pedidos de oração. Pai, nós chamamos a existência agora, Senhor Deus. O que nós estamos desejando e declarando, falando, chamando a existência. Segundo a Tua palavra diz, Pai, que a manifestação do Teu poder se dá através da declaração da Tua palavra. E nós declaramos em fé, em entendimento, em ousadia, a manifestação do Teu poder em nossas vidas, para o que nós desejamos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas curas sendo manifestas. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que estão precisando de cura, recebendo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que estão precisando de emprego, recebendo os seus empregos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão precisando de uma provisão financeira para algo específico, Pai. Obrigado pelos seus desejos sendo realizados agora, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu santo nome sendo glorificado em meio das famílias que por intermédio da oração que elas estão fazendo agora, estão reatando, reestabelecendo, recuperando a paz que excede todo entendimento, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu acredito que nós iremos desfrutar e nos alegrar com os testemunhos
que a partir do que está acontecendo hoje, irá sendo manifesto. Eu acredito, Pai, que as pessoas que estão agora orando e declarando em fé o que elas estão desejando segundo a Tua palavra, eles verão e provarão do dom, do Teu poder, agindo sobre a vida de cada um. Obrigado, Senhor Deus, por empregos. Obrigado, Senhor Deus, por empregos melhores. Obrigado, Senhor Deus, por curas. Todos que estão agora assistindo, eu declaro agora a cura de Deus se manifestando, a lei do Espírito de vida se manifestando em seus corpos mortais. Em nome de Jesus. Apenas não tente entender como vai acontecer. Apenas receba pela fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Você se veja assim, querido. Em Efésios 1:3, dando ainda continuidade ao nosso culto. A palavra, já foi citada pelo pastor Renan, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, querido, quando nós temos esse entendimento que nós já somos abençoados, confessamos, essa certeza, essa declaração, nós declaramos e agimos em obediência, para prover, para trazer à casa do Senhor, como diz Malaquias 3:10, o sustento da casa, através de nossos dízimos e ofertas,
para que a obra não pare, ela continue sendo proclamada e vidas sejam alcançadas. Por quê? Porque, segundo Provérbios 10, 22, diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não faz ou não traz dores. Ela não traz peso, querido. Quando você tem generosidade, como diz Provérbios 11, 25, a alma generosa ela prosperará. Então, a generosidade do seu coração fará com que o peso, a dor de você, está contribuindo na casa do Senhor, cesse, não haja. E aí nós teremos, nós provaremos daquilo que em 1 Coríntios 29, 9, nós vemos a expressão do povo na casa do Senhor. O versículo diz: o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria, porque o povo se alegrou. No versículo 6 diz: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Quando nós nos colocamos com gratidão diante do Senhor, a nossa generosidade faz com que isso seja espontâneo. Nós contribuamos para que a palavra ela continue sendo declarada e proclamada perante as nações. Nós temos missionários, temos igrejas que continuarão abertas, simplesmente pela sua generosidade, pela sua obediência. Amém? Amém. Então, que façamos isso com honra, com alegria, Amém. porque sabemos que estamos semeando em boa terra, em uma excelente terra. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Pai, pelo entendimento que através da nossa obediência, da nossa confissão, Pai, veremos, Deus, as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E assim, Pai, abençoamos cada semente, declarando, Pai, no nome de Jesus, que através delas, reinos e nações se prostrarão diante de Ti, porque conhecerão o Rei dos Reis e os Senhores dos Senhores. Assim, Pai, declaramos que as nossas ofertas, que as nossas sementes serão bem administradas, para que a casa do Senhor continue sempre aberta para proclamar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso com alegria, queridos.
só vai melhorar. Aleluia. Queremos conhecer se tem algum visitante que está nos honrando com sua presença. Aleluia. Queridos, continuando os avisos, as matrículas do Rema estão abertas, que você tenha no seu coração o desejo de aprender mais, de crescer mais em Deus. Não é uma frase dita ao vento, o Rema mudou a minha vida, porque todo aquele que faz o Rema sente a palavra movê-lo a não ser apenas ouvinte, mas ser praticante da palavra. Então, que você tenha no seu coração, coloque esse propósito, comece a confessar: próximo ano eu vou fazer o Rema, e você com certeza verá isso em sua vida, essa realização. Então, aqueles que desejarem, até dezembro temos a matrícula com descontos. Amém? Queremos também, dia 28, o culto de casais, vai ser uma bênção, com o tema Pais e Filhos. Então, vocês casados, não percam a oportunidade de estarem aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, crescendo no conhecimento e na graça. Temos também a nossa dica de leitura. Aleluias. Então, o livro, Deus curte, eu compartilho. Então, um livro bênção. Eu tenho sempre ministrado ali para os adolescentes em cima desse livro, que tem sido orientações preciosas para você bem utilizar as redes sociais. Aleluia. Então, aproveite, nós temos aqui no nosso Verbo Shop, não deixe de adquirir esse livro. Os alunos da Escola de Ministros foram galardoados com essa bênção. Então, tendo o privilégio, a alegria de poder desfrutar de uma leitura excelente. Amém? O meu eu vou ofertar. Já tinha. E, querido, domingo nós teremos os cultos normais. Teremos as eleições, mas os cultos permanecerão normais, às 10 e às 18 horas. Então, você se programa para votar ou antes ou depois do culto da manhã, certo? Para que não seja prejudicado. E às 18 horas, você venha para a igreja para agradecer a Deus, por Deus estar direcionando a nossa nação, os nossos municípios a estarem caminhando segundo a sua vontade. Você esteja orando durante esses dias, mas além de orar, esteja agindo. Procure conhecer aquele em quem você vai votar. Amém? Então estejam orando. Nossos cultos são às quintas-feiras, às 20 horas, nos domingos, às 10 e 18 horas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós temos os nossos líderes em Recife, viajaram para reuniões lá, já estarão retornando e no final de semana estarão conosco. Amém? Então vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, já chegamos mais uma vez a Ti, Pai, com o coração grato, Senhor, porque temos aprendido, Pai, que Tu já nos abençoaste, Senhor, porque Você, Pai, é o Senhor que nos abençoa, um Pai que nos abençoa, Senhor, não pelo que somos, Pai, mas pelo Teu amor, pelo que Tu és, pela Tua essência, Pai. Assim, Deus, no nome de Jesus, que saibamos, Deus, que as Tuas mãos estão sobre nós para nos proteger, para nos fazer prosperar, para nos fazer avançar em conquista e em vitórias. Assim, Pai, no nome de Jesus, abençoamos
nossos pastores, né, o pastor Abimael, a ministra Giovana e a sua família que está em Recife. Declaramos, Pai, bênção sem medida sobre a vida deles, Pai. Um retorno debaixo da tua proteção, Pai, debaixo da tua mão. Sabemos, Deus, que orientações, né, foram dadas para crescermos, para avançarmos, para multiplicarmos, Deus. Assim, Pai, em nome de Jesus, declaramos sobre a vida de cada um aqui presente, Senhor, um término de semana abençoado, em um final de semana de vitórias e de conquistas, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, queridos. Aleluia.